O desespero bateu na porta da esquerda e mais ainda no partido do Lula, no PT. Depois de verem que o projeto da anistia vem ganhando força no Congresso e conta com o apoio popular, agora os petistas estão tentando articular um plano absurdo. Eles querem aprovar a anistia, mas com uma condição covarde: excluir Jair Messias Bolsonaro do texto. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto eles tentam se passarem por defensores da democracia, nos bastidores fazem de tudo para garantir que o maior líder da oposição continue sob ameaça, mesmo que milhares de brasileiros sejam perdoados. Neste vídeo, eu vou te mostrar as provas deste conluio e o jogo sujo que a esquerda está tentando jogar para tentar isolar o presidente Bolsonaro. Mas será que eles vão conseguir? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar também uma fala impressionante do jornalista William Vac contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar bastante este conteúdo para que a voz da nossa indignação chegue cada vez mais longe. Dá uma olhada nisso aqui, meus amigos, que foi dito na CNN. Eles jogaram tudo e abriram o plano da esquerda para todo mundo ver. Assistam comigo. Parlamentares do PT acreditam no avanço do projeto de lei de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, caso o texto deixe de uma forma mais explícita, digamos assim, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria contemplado pela proposta. O Pedro Venceslau que vem com essa apuração e explica quais são esses, de novo, sem um juízo de valor, sem entrar em méritos. É a gente analisando e destrinchando os caminhos que a política toma. Pedro. Bom, para começo de conversa, né, Yuri, não há muita clareza sobre qual texto vai ser votado em plenário. Se é o texto original, se é o texto que depois vai sofrer modificações, se Bolsonaro vai ser incluído entre os anistiados. A princípio, o Bolsonaro tem defendido anistia ampla, geral e restrita, repetindo aquele mote de 1979, emulando aquela campanha depois do processo de redemocratização. Mas em caráter reservado, deputados do PL, bolsonaristas e dizem o próprio ex-presidente, dizem que podem até aceitar eventualmente uma punição, mas só para infantaria, só para aqueles que estiveram na linha de frente e participaram do quebra-quebra. É justamente o oposto do que vem sendo costurado no Congresso Nacional, que se anistia a infantaria e se culpabilizem aqueles que organizaram, patrocinaram e lideraram uma tentativa de golpe. Dito isso, já há uma expectativa no Congresso Nacional que, se o projeto for colocado em plenário, vai haver uma grande batalha por voto dos deputados. Porque tem muito parlamentar, inclusive alguns dos quais eu ouvi, que dizem o seguinte: uma coisa é você assinar o pedido de urgência. Isso talvez seja até uma forma de mandar um recado para o Supremo, para o Congresso, de que há um erro na dosimetria, as penas estão altas demais. Condenar Débora Rodrigues a 14 anos, a mesma pena de Susana von Richthofen, por exemplo, ou de pessoas que foram acusadas de assassinato. A outra coisa muito diferente é votar a favor da anistia no plenário. Então, não necessariamente essas assinaturas coletadas pelo Sóstenes Cavalcante se refletem no apoio de fato que o projeto da anistia teria no plenário. Então, os deputados, tanto da esquerda quanto da direita, já estão fazendo contas e pensando em estratégias. No caso do PT, em caráter reservado, alguns deputados dizem o seguinte: uma alternativa seria fazer uma costura política para esvaziar o bolsonarismo na Câmara dos Deputados, esvaziar a narrativa dos bolsonaristas, que seria justamente deixar muito claro, fazer um texto, botar um apenso ali, dizendo o seguinte: nem Jair Bolsonaro, nem nenhum dos envolvidos na articulação do golpe, nenhum dos generais, nenhum dos militares estariam anistiados. A anistia só valeria para aqueles que cometeram os crimes mais leves. E dessa forma, então, você poderia criar um ambiente mais tranquilo no Congresso Nacional. De certa forma, isso dialoga um pouco com a estratégia desenhada, aparentemente, pelo presidente da Casa, Hugo Mota, nas conversas que teve, inclusive, com o presidente Lula, sugerindo, ventilando a possibilidade até do indulto presidencial. Então, de um lado, você tem os bolsonaristas que têm como prioridade, na verdade, incluir Jair Bolsonaro. E o próprio ex-presidente está tão empenhado na questão da anistia, muito mais para preservar a própria carreira política e se preservar do que para defender todos aqueles que foram envolvidos no ataque à Praça dos Três Poderes. Essa preocupação humanitária tem um fundo muito mais político.
Então, se você perguntar hoje para um deputado do PT, ele vai dizer sem anistia, não vamos permitir nenhum tipo de recuo, nem nada disso. Mas uma coisa é o que os políticos dizem em on, como a gente fala no jargão jornalístico. A outra coisa é o que se articula em off. Então, vamos ver agora como é que vai ser a articulação dos dois lados, né? Na verdade, meus amigos, ficou claro que o PT quer aprovar a anistia, ele sabe que vai passar, sabe que tem que passar, mas o medo é que o presidente Bolsonaro fique livre. Esse é o medo deles e por isso eles estão tentando articular de todas as maneiras uma forma de que, já que vai passar, vamos tentar tirar o Bolsonaro. É por isso que o Lula tá assim, ó, com o Hugo Mota. Por isso que todos nós estamos revoltados com o Hugo Mota. Ele está enrolando, ele está tentando criar um capital político para conseguir deixar o presidente Bolsonaro de fora. É mais um absurdo. Eu peço para você já deixar aqui embaixo a sua opinião. E agora, eu quero mostrar para vocês uma fala do William Vac sobre o Alexandre de Moraes, sobre tudo que está acontecendo e todas as matérias que estão veiculando, né, as notícias aqui de fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em vários outros locais que estão descendo o sarrafo no Alexandre de Moraes. Assistam aqui. Vamos lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi destaque mais uma vez na imprensa internacional. Ele, que nesse caso do Economist, onde ele teve uma reportagem de grande destaque sobre ele é tratado como um personagem de alto significado, porém com uns poderes abusivos. No caso mais recente, Moraes criou uma crise diplomática com a Espanha, depois que a Espanha negou a extradição de um blogueiro bolsonarista. Jornalista, tá? Pode chorar, pode espernear. O Oswaldo Eustáquio é jornalista. Reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes suspendeu o processo de extradição solicitada pelo governo da Espanha do cidadão búlgaro Vasil Vasilev, preso por tráfico de drogas. Além disso, converteu a prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Moraes alegou o princípio da reciprocidade. Na última segunda-feira, a Justiça da Espanha rejeitou a extradição do blogueiro Oswaldo Eustáquio, alegando motivação política para o pedido do governo brasileiro. O ambiente de decisões do Supremo perante grupos ligados a Jair Bolsonaro também foi considerado pelos espanhóis. Decisões como essa se somam a outras recentes tomadas por Moraes, que tem chamado a atenção da imprensa internacional. Nesta semana, a revista britânica The Economist publicou 2 textos com críticas ao Supremo e especialmente a Moraes. Uma das reportagens diz que a democracia no Brasil vem sofrendo diante do que chama de políticos podres, corruptos. Mas também endereça o que enxerga como outro problema: juízes com excesso de poder. Intitulada Suprema Corte do Brasil sob julgamento, a matéria avalia que ninguém personifica melhor a situação do que Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. A Economist considera haver um componente pessoal para o que chama de campanha de Moraes. Ele recebe constantes ameaças de morte. Essas ameaças parecem revigorá-lo e conferiram às suas decisões um tom absolutista, diz um trecho. A revista The New Yorker publicou na semana passada uma longa reportagem dizendo que, às vezes, as investigações de Moraes forçaram os limites, como quando ele mandou bloquear contas de redes sociais sem maiores explicações às plataformas. Recentemente, o jornal The New York Times destacou o julgamento de Bolsonaro no Supremo, chamando atenção para o fato de que Moraes é o relator e, ao mesmo tempo, um dos alvos do plano de assassinatos revelado na investigação do golpe. A grande verdade, meus amigos, é o seguinte: eles estão desesperados. E o Alexandre de Moraes mostrou que está desesperado quando ele fez essa cagada. Ele preferiu soltar e deixar um vagabundo, traficante, ser solto com tornozeleira eletrônica, enquanto ele deixa preso pessoas que estiveram presentes no dia 8 de janeiro. Senhores, senhoras, e inclusive, né, na época do acontecido, até crianças foram presas. Ficaram lá presas dentro daquele, eu não lembro, daquela escola, daquele... O negócio foi feio. Vocês lembram muito bem, sabem do que eu estou dizendo. A grande cagada é que ele pode fazer o que ele quiser, mas o mundo inteiro está sabendo tudo isso. E agora que a anistia vai passar,
o desespero está só batendo e cada vez mais aumentando e mostrando o quanto o Supremo Tribunal Federal tem passado do limite. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso, compartilhe bastante este conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e tamo junto.